A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quarta-feira inquérito sorológico decisivo para concluir o retorno ou não das aulas na rede municipal de ensino. A pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde consiste em fazer o teste em 24 mil crianças e adolescentes da cidade. Serão 4 etapas, com 6 mil testes realizados por vez. Na contramão da tentativa do governo Bruno Covas de retomar as atividades da pré-escola e do ensino fundamental 1 e 2, a deputada da bancada ativista pelo PSOL, Paula Aparecida Carvalho, protocolou o projeto de lei para cancelar o ano letivo de 2020. A co-deputada, que também é professora da rede estadual há mais de 10 anos, comenta que retomar as aulas agora é muito perigoso. Além da pandemia não estar controlada, o local da escola é um ambiente propício para a proliferação do vírus. Na prática, então, a gente percebe que sim, garantir a vida das pessoas, agora a gente tem que fechar especialmente os espaços que são reconhecidamente os lugares onde as pandemias crescem e vão para todos os lados. E aí entra a segunda coisa, a gente está falando da escola, e a escola é esse espaço reconhecido como espaço de disseminação de tudo que é bom, mas também de doença. É lugar do toque, do afeto, do pessoal, da conversa, né, da interação. É lugar de criança, de adolescente, que não são esses adultos robóticos, mas são aqueles que querem, com um desejo de alma, se relacionar. E é por isso que uma das atividades pedagógicas que eu sempre tive quando eu trabalhei em escola era entender se tinha aluno com febre, se tinha aluno com conjuntivite, se tinha aluno com piolho, porque isso faz parte do dia a dia da escola. A decisão de voltar às aulas não implica somente em expor crianças e adolescentes ao vírus. São muitos profissionais envolvidos nas atividades: professores, diretores e coordenadores, auxiliares, responsáveis pela limpeza e segurança, motoristas que levam e buscam as crianças. Para Leandro Alves, coordenador do Fórum Estadual de Educação de São Paulo e secretário-geral da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, os governantes deveriam se preocupar com a saúde de todos. O retorno às aulas é um complicador muito grande. Nós temos uma avaliação que 90% dos pais são contrários a esse retorno precoce que está sendo imposto pela Prefeitura de São Paulo e também pelo governo de São Paulo. Por quê? Por várias razões. Tem o transporte que esses estudantes, em grande maioria, vai ter que utilizar para ir até as escolas, e eles podem voltar para suas casas, eles vão ter um relacionamento com as crianças dentro das escolas, e ele vai voltar para suas casas podendo estar infectando os seus familiares. Então é muita preocupação com relação a esse retorno precoce que está sendo imposto pela Prefeitura e pelo governo de São Paulo. Os funcionários de escola, os professores, todos estão muito preocupados com esse possível retorno, porque, primeiro, eles também estão preocupados com a vida. Em primeiro lugar, os nossos governantes deveriam se preocupar com a vida, tanto desses funcionários, desses professores, quanto dos estudantes e de toda a comunidade escolar. A falta de estrutura da grande maioria das escolas municipais também é um fator que aumenta o risco por contaminação da Covid-19, lembra a co-deputada Paula. Se a gente pensar também no que essas escolas significam, a gente está falando da escola particular, a gente está falando da escola pública, da escola que não tem estrutura, não tem material, não tem lousa, não tem giz, não tem... Aí o governo pode falar, não, claro que tem. Então, claro que tem aonde? Porque a minha experiência é que eu, enquanto professora da rede pública, ganhando R$ 1.800 por mês, tinha que pagar para trabalhar. Tinha que pagar para comprar sulfite, comprar impressora, pagar cafezinho. É disso que a gente está falando. O governo garante todo o material, estrutura de proteção. E será que essa estrutura de proteção é o suficiente para garantir a vida dessas pessoas? E aí a gente pensa numa outra questão. Onde estão as escolas públicas? Para além do nível de precariedade, de faltar água, essas escolas estão na periferia. E na periferia que está o povo que tem menos acesso a tudo. E quando você não tem acesso a comida de qualidade, quando você não tem acesso à água, porque faltar água 5, 6 dias seguidos não é nas Perdizes e nem nos Jardins, mas é no Filhos da Terra, na Brasilândia e etc. Segundo a parlamentar, o ano letivo já está comprometido e não há como avaliar se um estudante pode ou não passar de ano neste curto período. Passar de ano os alunos sem garantir uma aprendizagem
aprendizagem de qualidade é tradição nos governos do PSDB, avalia Paula Aparecida. Essa coisa de passar de ano os alunos sem qualquer critério, sem garantir uma aprendizagem de qualidade, é tradição dos governos do PSDB, né? É a progressão continuada que não tem nada de progressão e nada de continuada, né? A gente costuma dizer que é aprovação automática, sem de fato dar a atenção que essas crianças precisam, que esses jovens precisam. A resposta é cuidado, a resposta é parar, pensar, respirar. Elas têm a vida toda para aprender, mas a gente tem que fazer isso com atenção. Tem que entender que a educação, ela é prioridade, né? E para ela ser prioridade, a gente precisa focar nesse amor, né? E se fosse eu? E essa é uma pergunta que esses governantes das elites dos ricos, né? Esses governantes das elites dos ricos nunca fazem. E se fosse eu? Sem a minha escola, sem meus amigos, sem meu professor, aqueles professores que eu gosto, tem os que eu não gosto também, mas sem aquela rede de apoio. E se fosse eu? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.